A filha do líder do clã se apaixonou pelo homem que deveria odiar mais que tudo. Lady Moira nunca imaginou que uma simples noite de festa mudaria o rumo de toda a sua vida. Ali estava ela, herdeira do mais poderoso clã das Terras Altas da Escócia, destinada a se casar com Lord Duncan para selar uma aliança que traria a paz entre famílias rivais. Era 1587, e os ventos gelados das montanhas escocesas sussurravam segredos que apenas o coração poderia compreender. Naquela noite fatídica de outubro, o grande salão do Castelo MacLeod resplandecia com centenas de velas. O cheiro de carne assada e hidromel pairava no ar, enquanto os convidados celebravam o acordo que uniria dois clãs poderosos. Moira, vestida com um elegante vestido verde esmeralda bordado a ouro, observava tudo com um sorriso que não chegava aos olhos. Seu pai, Laidami, um homem imponente de barba grisalha e cicatrizes de batalha, ergueu sua taça ao ar. Hoje selamos não apenas uma aliança, mas o futuro próspero de nossas terras, gritou, e todos responderam com bravatas e aplausos. Moira fingiu alegria, mas seu coração pesava como pedra no peito. Era então que ele apareceu. Cormac, o bardo irlandês de cabelos negros como a noite e olhos azuis profundos como o mar da Irlanda. Carregava apenas sua harpa e um sorriso que desarmava qualquer resistência. Ninguém sabia ainda, mas aquele homem carregava consigo o poder de destruir tudo que Lady Moira conhecia sobre amor, dever e sacrifício. Quando Cormac começou a tocar sua harpa e cantar antigas baladas irlandesas, algo se rompeu dentro do peito de Moira. Sua voz era como mel morno em uma noite fria, e suas palavras pareciam falar diretamente com sua alma aprisionada. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que o coração não conhece fronteiras, nem respeita alianças políticas. E o pior de tudo, ela ainda não sabia quem Cormac realmente era, nem que escolher amá-lo significaria abrir mão de tudo que havia conhecido até então. Porque algumas decisões mudam o destino para sempre, e nem sempre podemos ter tanto o amor quanto o dever. Lady Moira cresceu sabendo que sua vida não lhe pertencia. Desde menina, ouviu as mesmas palavras do pai: você é a herdeira dos MacLeod, e com isso vem responsabilidades que estão acima de qualquer desejo pessoal. Aos 5 anos, já aprendia sobre linhagens e alianças. Aos 10, sabia de cor os nomes de todos os clãs rivais e aliados. Aos 15, foi prometida ao jovem Duncan, filho do Campbell, numa cerimônia onde ela nem sequer estava presente. Sua vida inteira foi planejada por outros, como se ela fosse uma peça num grande tabuleiro de xadrez político. Mas Lady Moira tinha sonhos. À noite, quando todos dormiam, subia às torres mais altas do castelo e observava as estrelas, imaginando como seria viver uma vida escolhida por ela mesma. Sonhava com aventuras além das montanhas, com homens que a amassem por quem ela era, não pelo poder que representava. Sua mãe morreu quando ela tinha apenas 12 anos, levando consigo os últimos vestígios de ternura que existiam no castelo. Depois disso, Laedami se tornou ainda mais rígido, moldando a filha para ser a líder perfeita que o clã precisava. Sentimentos são luxos que líderes não podem se dar, ele repetia sempre. Lady Moira aprendeu a esconder suas emoções atrás de uma máscara de frieza e determinação. Por fora, era a herdeira exemplar que todos esperavam. Por dentro, era uma jovem de coração ardente que ansiava por liberdade e amor verdadeiro. Durante anos, ela se convenceu de que poderia viver assim para sempre. Que poderia se casar com Duncan, cumprir seu dever, ter filhos e envelhecer numa vida sem paixão, mas com propósito. Ela havia feito as pazes com seu destino. Até aquela noite. Até ouvir a voz de Cormac ecoar pelo salão como um chamado de liberdade que ela pensava ter enterrado para sempre. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, Lady Moira sentiu como se estivesse acordando de um sonho profundo e percebendo que havia vivido como uma sonâmbula por toda a sua vida. Naquele momento, pela primeira vez em seus 23 anos, ela entendeu o que significava estar verdadeiramente viva. E isso a apavorava tanto quanto a encantava. Porque descobrir o que realmente desejava significava também descobrir o preço terrível que teria que pagar por isso. Os dias que se seguiram foram uma tortura doce para Lady Moira.
Cormac havia sido convidado a permanecer no castelo por uma semana para entreter os convidados que ainda celebravam a futura união. Cada manhã, ela acordava com o coração disparado, sabendo que o veria nos corredores, nos jardins, ou tocando sua harpa no salão principal. Ela tentava ao máximo evitá-lo, mas era como tentar evitar o sol. Cormac parecia estar em todos os lugares onde ela precisava estar. No Jardim das Ervas, onde colhia flores para decorar o altar da capela. Na biblioteca, onde buscava livros sobre linhagens familiares. Até mesmo na cozinha, onde ajudava as criadas a preparar as refeições como sempre fazia desde criança. Lady Moira, ele disse numa tarde, encontrando-a sozinha na Torre Norte. Sua voz carregava aquele sotaque irlandês que fazia seu coração vibrar. Posso lhe fazer companhia? Ela deveria ter dito não. Deveria ter saído correndo. Mas havia algo naqueles olhos azuis que a hipnotizava. Por alguns minutos murmurou, sem conseguir disfarçar o tremor na voz. Cormac se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal selvagem assustado. Você tem os olhos mais tristes que já vi, disse suavemente. Para alguém que está prestes a se casar, deveria estar radiante de felicidade. Lady Moira sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Felicidade é um luxo que pessoas como eu não podem se dar. Pessoas como você. Filhas de Lairds. Peças num jogo político. Mulheres que nasceram para servir aos interesses dos outros. Cormac ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando o vento brincar com os cabelos ruivos dela. Então, começou a cantar. Uma melodia baixinha, quase sussurrada, em gaélico irlandês. Mesmo sem entender as palavras, Moira sentiu como se cada nota tocasse diretamente em sua alma ferida. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. Quando a canção terminou, Cormac a olhou nos olhos. Sabe o que essa música diz? Fala sobre uma gaivota que nasceu numa gaiola dourada. Por tanto tempo viveu presa, que esqueceu que tinha asas. Até o dia em que ouviu outras gaivotas cantando do lado de fora e lembrou quem realmente era. Lady Moira sentiu como se ele pudesse ler sua alma. E o que aconteceu com a gaivota? Cormac sorriu com tristeza. Essa é a parte trágica da história. Ela teve que escolher entre voar livre e abandonar para sempre seus filhotes na gaiola, ou ficar e protegê-los, mesmo que isso significasse nunca conhecer o céu. E qual escolha ela fez? Ficou. Porque o amor verdadeiro às vezes exige o maior dos sacrifícios. Naquele momento, algo mudou irreversivelmente entre eles. Era como se uma porta secreta tivesse se aberto no coração de ambos, e não havia mais como fechá-la. Moira sabia que estava se apaixonando perdidamente por aquele homem, e pelo brilho nos olhos dele, sabia que o sentimento era correspondido. Mas ela também entendeu, pela primeira vez, que amar Cormac não significaria apenas escolher a felicidade pessoal. Significaria também escolher deixar seu povo sem a aliança que precisavam. E essa percepção a assombrava tanto quanto a consolava. A semana passou como um sonho perigoso. Lady Moira e Cormac começaram a se encontrar secretamente todas as noites na Torre Norte, sempre depois que o castelo adormecia. Ela subia as escadas de pedra com o coração aos saltos, e ele já a esperava com sua harpa e aquele sorriso que derretia todas as suas defesas. Conversavam sobre tudo. Sobre os sonhos que ela havia enterrado, sobre as viagens dele pela Irlanda, sobre as canções antigas que contavam histórias de amor verdadeiro. Cormac falava sobre liberdade como quem conhecia seu verdadeiro significado, e Moira bebia cada palavra como quem bebe água após anos no deserto. Você já pensou em simplesmente ir embora? Ele perguntou numa dessas noites, enquanto tocava uma melodia suave. Todo dia ela confessou, surpreendendo-se com a própria honestidade. Mas não posso. Meu povo precisa dessa aliança com os Campbell. Sem ela, haverá guerra, e pessoas inocentes morrerão. E você? Cormac parou de tocar e a encarou intensamente. O que você precisa? Moira sentiu as lágrimas queimarem seus olhos.
Eu preciso de você. Mas não posso ter. Foi então que ele fez algo que mudou tudo. Segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Foi um beijo suave, quase reverente, mas carregado de uma paixão que fez o mundo girar mais devagar. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Moira, ele sussurrou seu nome como uma oração. Eu te amo. Amo sua força, amo sua bondade, amo até mesmo sua lealdade ao seu povo. Mas também amo você demais para vê-la se sacrificar assim. Ela queria negar, mas as palavras não saíam. Em vez disso, apenas assentiu, com lágrimas escorrendo pelas faces. Então me dê pelo menos isso, ele implorou. Uma semana. Apenas uma semana para vivermos como se fossemos livres. Depois, eu partirei e nunca mais voltarei. E você se casará com Duncan e será feliz à sua maneira. Lady Moira sabia que deveria dizer não. Sabia que cada momento ao lado dele tornava a despedida mais impossível. Mas quando olhou nos olhos azuis dele, viu não apenas amor, mas também compreensão. Ele não estava pedindo para ela abandonar seus deveres. Estava pedindo apenas uma semana de felicidade antes de aceitar o inevitável. Uma semana, ela sussurrou. Mas enquanto descia as escadas da torre naquela madrugada, ela sabia que estava fazendo a coisa mais perigosa de sua vida. Porque uma semana de felicidade verdadeira poderia ser o suficiente para quebrar sua determinação. E se isso acontecesse, não seria apenas seu coração que se despedaçaria, mas também o futuro de seu povo. O que ela não sabia era que, na manhã seguinte, descobriria algo sobre Cormac que tornaria toda aquela angústia ainda mais devastadora. Lady Moira acordou antes do amanhecer, o coração leve pela primeira vez em semanas. Tinha uma semana de felicidade pela frente, e estava decidida a aproveitar cada segundo. Desceu até o salão principal para encontrar Cormac antes dos outros acordarem, mas quando chegou lá, encontrou-o numa conversa tensa com seu pai, Laidami. Ela se escondeu atrás de uma coluna de pedra, o coração disparando por razões que ainda não compreendia. E foi então que ouviu palavras que gelaram seu sangue. Então é isso, irlandês, seu pai dizia com uma voz fria como gelo. Você veio aqui não como um simples bardo, mas como espião dos O'Neill. Quantas informações sobre nossas defesas você já coletou? Cormac manteve a cabeça erguida, mas sua voz carregava um peso terrível. Vim aqui para cumprir uma missão, sim. Mas isso mudou. Mudou. Laidami riu amargamente. Mudou porque se apaixonou pela minha filha. Você realmente acha que sou tolo a esse ponto? Lady Moira sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Cormac, um espião? Tudo havia sido mentira? O amor que ela pensava ter visto nos olhos dele, os beijos que havia compartilhado, as promessas sussurradas sob as estrelas? Não, ela ouviu Cormac dizer com uma voz quebrada. O que sinto por Lady Moira é real. É a única coisa real em toda essa situação. Por isso não posso mais continuar com a missão. Tarde demais, Amy rosnou. Você já viu nossas defesas, já mapeou nossos pontos fracos. Já conquistou a confiança da minha filha. Eu jamais usaria essas informações contra vocês. Jamais, a voz de Amy ecoou pelo salão. E quando os O'Neill descobrirem que você falhou na missão? Quando colocarem a cabeça dela a prêmio para forçá-lo a entregar o que coletou? Lady Moira sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Cada palavra era como uma punhalada no peito. Tudo fazia sentido agora. A forma como ele apareceu exatamente na noite da celebração. Como sempre sabia onde encontrá-la. Como fazia as perguntas certas sobre as defesas do castelo. Mas havia algo na voz de Cormac, um desespero genuíno que a fez continuar escutando. Por favor, ela ouviu ele implorar. Me dê apenas uma semana. Uma semana para partir e desaparecer para sempre. Juro pela alma da minha mãe morta que nunca revelarei nada do que vi aqui. E minha filha? O que faremos com o coração que você quebrou? Houve um silêncio longo e doloroso.
Então Cormac falou, com a voz quase inaudível, deixe-a me odiar. É melhor que ela me odeie do que viva sempre se perguntando o que poderia ter sido. Lady Moira saiu dali correndo, com o coração despedaçado e a alma em frangalhos. Trancou-se em seus aposentos e chorou como não chorava desde a morte de sua mãe. Mas desta vez, não chorava apenas pela perda do amor. Chorava pela própria ingenuidade, pela descoberta dolorosa de que havia sido usada, mesmo que ele alegasse ter mudado. Os 3 dias que se seguiram foram os mais sombrios na vida de Lady Moira. Cormac havia partido na manhã seguinte, escoltado pelos guardas de seu pai até a fronteira com a Irlanda, com ordens para nunca mais retornar às terras dos MacLeod sob pena de morte. Ela não desceu para as refeições. Não saiu de seus aposentos. Apenas ficava na janela, olhando para as montanhas nebulosas, tentando entender como havia sido tão ingênua. As criadas deixavam bandejas de comida que ela mal tocava, e seu pai, após algumas tentativas frustradas de conversar com ela, decidiu dar-lhe tempo para se recuperar. Mas Laedami estava preocupado. Não apenas com o estado emocional da filha, mas com as informações que Cormac havia coletado. O bardo irlandês conhecia agora cada entrada secreta do castelo, sabia quantos soldados eles tinham, conhecia suas rotas de patrulha e pontos fracos nas defesas. Precisamos reforçar a segurança, disse para seu braço direito, Sir Malcolm. E acelerar o casamento com Duncan. Não podemos mais dar-nos ao luxo de esperar. Quando Lady Moira soube que o casamento havia sido antecipado para dali a 2 semanas, sentiu como se a última porta para qualquer possibilidade tivesse se fechado definitivamente. Não que ainda sonhasse em fugir, essa possibilidade havia morrido junto com sua confiança em Cormac. Mas a rapidez com que tudo acontecia fazia sentir-se ainda mais como uma prisioneira. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. Lord Duncan chegou 3 dias depois, acompanhado de uma pequena comitiva. Era um homem bonito, ela admitia. Alto, de cabelos castanhos e olhos bondosos. Tratava-a com gentileza e respeito, falava sobre os planos que tinha para suas terras unidas, sobre os filhos que esperava ter com ela. Sei que isso não é fácil para você, ele disse numa conversa privada no jardim. Sei que não me ama, assim como eu ainda não a amo. Mas acredito que podemos construir um bom casamento, baseado em respeito mútuo e propósitos comuns. Moira sabia que ele estava sendo sincero. Duncan era um bom homem, seria um marido decente. Seus filhos teriam um pai honrado, suas terras prosperariam. Era exatamente o tipo de futuro que deveria querer. Mas quando fechava os olhos à noite, ainda ouvia a voz de Cormac cantando melodias irlandesas. Ainda sentia o gosto dos lábios dele nos seus. Ainda sonhava com conversas sobre liberdade e gaivotas que descobriam suas asas. A dor estava lá, constante e aguda, lembrando-a de que uma parte de seu coração havia morrido naqueles 3 dias terríveis. E o pior era saber que nunca se recuperaria completamente. Que levaria aquela cicatriz para sempre, como lembrança de sua própria ingenuidade. O que ela não imaginava era que o destino ainda tinha uma última reviravolta guardada para ela. A revelação veio na véspera do casamento, através da pessoa menos esperada, uma velha criada irlandesa chamada Brigitte, que chegou ao castelo pedindo trabalho e abrigo. Lady Moira quase não prestou atenção nela, afinal, estava mergulhada nos preparativos finais e na melancolia que havia se tornado sua companheira constante. Mas Brigitte insistiu em falar com ela a sós, alegando ter uma mensagem importante. Contra sua vontade, Moira a recebeu em seus aposentos naquela última noite de solteira. Minha senhora, a velha disse com um sotaque irlandês carregado, vim aqui trazer-lhe a verdade sobre Cormac. O coração de Moira disparou, mas ela manteve a voz firme. Não quero ouvir mais mentiras sobre aquele homem. Não são mentiras, criança. São verdades que podem mudar tudo. Brigitte se aproximou, os olhos brilhando com urgência. Cormac é meu neto. E sim, ele veio aqui como espião dos O'Neill. Mas o que seu pai não sabe é que ele próprio pediu para ser retirado da missão. O que você está dizendo? 3 dias antes de partir daqui,
Cormac enviou uma mensagem secreta para os O'Neill. Dizia que havia falhado na missão, que não conseguirá obter as informações necessárias, e pedia para ser substituído por outro espião. Ele estava disposto a sacrificar sua própria vida para proteger você e sua família. Moira sentiu as pernas fraquejarem. Isso não pode ser verdade. Mas é, minha criança. Brigitte tirou uma carta amarelada do bolso. Esta é uma cópia da mensagem que ele enviou. Ele escreveu: não posso mais servir aos O'Neill. Meu coração pertence à Lady Moira, e não posso trair a mulher que amo, nem o povo dela. Prefiro morrer como traidor dos meus do que viver como traidor do meu coração. Lady Moira leu a carta com as mãos tremendo. A letra era inegavelmente de Cormac, e cada palavra pulsava com sinceridade dolorosa. Mas ele coletou informações sobre nossas defesas. Sim, coletou. Mas nunca as passou adiante. Na verdade, quando os O'Neill receberam sua mensagem, ficaram furiosos. Colocaram a cabeça dele a prêmio. Cormac está agora escondido numa pequena aldeia no interior da Irlanda, considerado traidor pelos dois lados. O mundo de Moira desabou e se reconstruiu em questão de segundos. Tudo o que ela havia acreditado estava errado. Cormac não a havia usado. Ele a amava tanto que estava disposto a sacrificar tudo por ela. E ela o havia rejeitado sem nem mesmo ouvir sua versão dos fatos. Por que você está me contando isso agora? Perguntou com a voz quebrada. Porque amanhã você se casará com Duncan, e depois será tarde demais. Porque meu neto está morrendo de amor por você, e você merece saber a verdade antes de tomar uma decisão definitiva sobre sua vida. Lady Moira passou a noite inteira caminhando pelos aposentos, a mente fervilhando. Pela manhã, quando as criadas vieram ajudá-la a se vestir para o casamento, ela havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Digam a meu pai que preciso falar com ele imediatamente. Sozinho. Quando Laida me chegou, encontrou a filha ainda em camisola, com os olhos vermelhos mais determinados. Pai, não posso me casar com Duncan hoje. Moira, não vamos passar por isso de novo. Não, pai. Me escute. E ela contou tudo. Sobre a carta de Cormac, sobre a verdade que Brigida havia revelado, sobre o amor que não conseguia simplesmente apagar do coração. Laida me ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ficou parado por longos minutos. Finalmente, suspirou pesadamente. Filha, mesmo que tudo isso seja verdade, mesmo que ele tenha escolhido você ao invés da missão, isso não muda o fato de que você tem responsabilidades. Nosso povo precisa dessa aliança. Eu sei, pai. E estou disposta a cumprir meu dever. Mas me dê apenas 3 meses. 3 meses para encontrar Cormac, para ter certeza dos meus sentimentos, para viver pelo menos uma vez como Moira, não como Lady MacLeod. Se depois desse tempo eu decidir voltar e me casar com Duncan, aceito meu destino para sempre. Laida me olhou para a filha, realmente olhou, pela primeira vez em anos. Viu nela não apenas a herdeira que havia moldado, mas a jovem mulher corajosa que havia criado. Uma mulher forte o suficiente para governar um clã, mas que ainda merecia a chance de conhecer o amor verdadeiro. 3 meses, ele disse finalmente. Mas depois disso, não importa o que aconteça, você voltará e cumprirá suas obrigações. E Duncan? Duncan terá que esperar. Lady Moira beijou o rosto do pai com lágrimas nos olhos. Obrigada. 2 horas depois, vestida como uma camponesa e carregando apenas uma pequena bolsa com pertences essenciais, ela cavalgava em direção à Irlanda ao lado de Brigitte. Deixava para trás tudo o que conhecia, mas levava consigo algo que não tinha há semanas: esperança. E também a certeza de que, não importasse o que encontrasse na Irlanda, ela voltaria para cumprir sua palavra. Porque algumas promessas são sagradas, mesmo quando quebram nosso coração. A jornada até a aldeia irlandesa onde Cormac se escondia durou 5 dias através de montanhas perigosas e caminhos quase intransitáveis. Lady Moira, acostumada ao conforto do castelo, descobriu uma resistência que nem sabia possuir.
Cada bolha nos pés, cada noite dormindo ao relento, cada refeição frugal de pão e queijo a aproximava mais da verdade sobre si mesma. Quando finalmente chegaram à pequena aldeia de Glenviag, escondida entre colinas verdes e envolta numa névoa eterna, Moira sentiu o coração acelerar de forma quase dolorosa. Brigida a levou até uma casinha humilde de pedra e madeira, onde a fumaça subia preguiçosamente da chaminé. Ele está lá dentro, a velha disse suavemente. Mas prepare-se, criança. Estas semanas foram duras para ele. Lady Moira bateu na porta com as mãos tremendo. Quando ela se abriu, quase não reconheceu o homem à sua frente. Cormac estava mais magro, com barbas por fazer e olheiras profundas. Mas quando a viu ali parada na soleira, seus olhos se encheram de uma mistura de incredulidade, alegria e dor. Moira? Você está mesmo aqui? Ela não conseguiu falar. Apenas se jogou nos braços dele, e ambos desabaram em lágrimas de alívio e felicidade. Ali, naquele abraço apertado, anos de convenções sociais e regras de comportamento se dissolveram. Era apenas um homem e uma mulher que se amavam desesperadamente, finalmente reunidos. Nos meses que se seguiram, Lady Moira descobriu uma vida que nunca soubera ser possível. Ajudava Cormac em sua pequena plantação, aprendeu a ordenhar cabras e a fazer pão. À noite, ele tocava sua harpa enquanto ela remendava roupas à luz do fogo. Era uma vida simples, mas plena de uma felicidade que ela nunca havia experimentado. Cormac lhe ensinou canções em gaélico, e ela lhe contou histórias das lendas escocesas. Caminhavam juntos pelas colinas, de mãos dadas, sabendo que cada dia era um presente precioso que logo chegaria ao fim. Você tem certeza de que vale a pena? Ele perguntou numa tarde, enquanto observavam o pôr do sol. Você deixou um castelo, um título, uma vida de privilégios. Deixei uma prisão dourada, ela respondeu, aninhando-se em seus braços. E encontrei 3 meses de vida real. Pela primeira vez, sou apenas Moira. Não Lady MacLeod, não a herdeira, não a noiva de Duncan. Apenas eu mesma. Mas conforme os meses passavam, ambos sabiam que o tempo estava se esgotando. A promessa feita ao pai pesava no coração de Moira como uma pedra sagrada. Ela havia dado sua palavra, e uma MacLeod sempre cumpria suas promessas. No último mês, os dois viveram cada momento com intensidade desesperada, sabendo que se aproximava a hora da despedida definitiva. No último dia dos 3 meses, Lady Moira acordou antes do amanhecer e ficou contemplando Cormac dormindo ao seu lado. Memorizou cada detalhe do rosto dele, cada fio de cabelo, cada linha de expressão. Queria levar consigo uma imagem perfeita do homem que havia lhe ensinado o que significava amar de verdade. Quando ele acordou e a encontrou olhando para ele, soube imediatamente que chegará a hora. Você vai voltar, ele disse. Não era uma pergunta. Eu prometi. Cormac assentiu, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Eu sei. E é por isso que te amo ainda mais. Porque você é uma mulher de palavra, mesmo quando isso quebra seu coração. Eles passaram o último dia juntos em silêncio, apenas aproveitando a presença um do outro. Quando a hora da despedida chegou, Cormac lhe entregou uma pequena harpa de madeira que havia esculpido durante aqueles meses. Para que você nunca esqueça que uma vez foi livre, ele disse, com a voz embargada. E para que você nunca esqueça que uma vez foi amado, ela respondeu, beijando pela última vez. A cavalgada de volta para a Escócia foi a mais dolorosa de sua vida, mas também a mais transformadora. Lady Moira não era mais a jovem ingênua que havia partido 3 meses antes. Era uma mulher que havia conhecido o amor verdadeiro, que havia vivido de acordo com seus próprios termos, ainda que por pouco tempo. Quando chegou ao Castelo MacLeod, encontrou Duncan esperando por ela com paciência e compreensão. O casamento aconteceu 1 mês depois. Não foi por amor, mas por respeito mútuo e propósito comum. Lady Moira cumpriu todos os seus deveres como esposa e futura líder do clã. Teve 3 filhos com Duncan, governou com sabedoria quando seu pai morreu, e trouxe prosperidade para suas terras. Mas todas as noites, antes de dormir,
Ela segurava a pequena harpa de madeira que Cormac havia esculpido para ela. E às vezes, quando o vento soprava forte das montanhas, ela jurava poder ouvir ecos de canções irlandesas trazidas pela brisa. Anos depois, quando já era uma matriarca respeitada e amada por seu povo, Lady Moira recebeu a notícia de que Cormac havia morrido numa aldeia irlandesa, ainda solteiro, ainda cantando canções sobre uma princesa escocesa que havia amado por toda a vida. Ela chorou naquela noite como não chorava há décadas. Mas suas lágrimas não eram apenas de tristeza. Eram também de gratidão. Porque ela havia conhecido o amor verdadeiro, mesmo que por pouco tempo. Porque havia vivido 3 meses sendo verdadeiramente livre. E porque sabia que, em algum lugar além das montanhas e do tempo, 2 corações que se amaram permaneceriam unidos para sempre. Se essa história te emocionou, curta nosso vídeo, isso ajuda mais pessoas a assistirem essa história.